Há histórias que marcamos na Bíblia pelas grandes cenas, luzes do céu, viagens missionárias, milagres, cartas que atravessaram séculos. Mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que Deus também escreve capítulos silenciosos, processos lentos e transformações profundas que quase ninguém comenta. A história de Paulo é assim, não apenas uma narrativa de acontecimentos extraordinários, mas um testemunho de como Deus trabalha no oculto, guia nos detalhes e transforma um coração passo a passo. Este é um convite para olhar Paulo não apenas como o apóstolo que fez muito, mas como o homem que primeiro aprendeu a confiar, dia após dia, em cada estação da sua vida. Quando falamos de Paulo, pensamos em cartas, igrejas e milagres, mas existe um lado pouco falado da sua história. Paulo aprendeu a viver um dia de cada vez confiando em Deus. Ele não viveu de grandes emoções apenas, viveu de constância. Esta não é uma história de dor, é uma história de direção, crescimento e esperança. Saulo era conhecido por seus erros, mas Deus olhou além deles. No caminho de Damasco, Jesus não veio condenar, veio chamar. Este é para mim um instrumento escolhido. Atos 9:15. Pouco falado. Deus não chamou Paulo pelo que ele foi, mas pelo que ele sabia que Paulo se tornaria. Isso ensina que o passado não define o futuro de quem anda com Deus. Depois da conversão, Paulo não saiu pregando imediatamente. Ele passou um tempo em silêncio, aprendizado e preparo. Fui para a Arábia. Gálatas 1:17. Poucos falam disso. Deus trabalhou Paulo antes de usá-lo publicamente. Às vezes, o silêncio também é direção divina. Em uma viagem missionária, Paulo tinha planos claros, mas o Espírito Santo disse não. O Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16:7. Então, Paulo teve uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Pouco falado. Deus fechou portas boas para abrir portas melhores. Isso nos ensina a confiar quando os planos mudam. Paulo escreveu sobre alegria mesmo em situações difíceis, mas o foco não era a dificuldade, era a presença de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Ele aprendeu um segredo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Pouco falado. A fé de Paulo era prática, diária e constante. Paulo não caminhou sozinho. Barnabé acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Timóteo tornou-se como um filho. Marcos, antes rejeitado, foi restaurado. Toma contigo Marcos, porque me é útil. 2 Timóteo 4:11. Isso mostra: Deus cura relações e constrói família espiritual. A história de Paulo nos ensina algo precioso. Deus guia passo a passo. Deus fala no silêncio. Deus muda rotas para nos proteger. Deus transforma erros em propósito. Se você está esperando direção, se sente que Deus está trabalhando em silêncio, Paulo prova que Deus não se atrasou, ele está preparando o caminho. A jornada de Paulo nos lembra que Deus não pede perfeição, pede entrega. Ele não exige que saibamos todos os passos, apenas que caminhemos com Ele. Assim como Paulo, também passamos por dias silenciosos, portas fechadas, mudanças inesperadas, recomeços e encontros que restauram. E em cada fase, Deus continua escrevendo algo maior do que conseguimos ver. Por isso, não desanime. Onde você enxerga pausa, Deus vê preparo. Onde você vê desvio, Deus vê direção. Onde você vê fraqueza, Deus vê oportunidade de amadurecimento. A história de Paulo nos prova que Deus não se atrasa. Ele só está construindo o caminho antes de nos fazer caminhar por ele. Que essa mesma graça conduza a sua vida hoje e sempre.